Oi, gente, amigos, mais uma vez, Elucidações. Hoje nós vamos falar mais uma vez com a professora Sandra Diniz e o tema Água Viva. Sandra Diniz, que é professora, é expositora, tem uma bagagem de conhecimento altíssimo, vai nos trazer muitas informações no dia de hoje. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Maurinho. Boa tarde a todos os amigos. Hoje nós escolhemos para a nossa reflexão um tema que todo espírita mais ou menos já pensou sobre isso, que é a questão da água viva. E o melhor local onde Jesus traz essa ideia da água viva é no encontro que ele tem com a mulher samaritana. É muito importante a gente entender as questões da época, as questões históricas e culturais de quando Jesus estava na Terra. Uma das coisas interessantes é que os judeus não conversavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram seguidores de Jacó e havia aquela rixa, que na verdade não tinha nada a ver, mas... E a segunda coisa que nós temos que pensar é que os homens jamais se dirigiam às mulheres em público. Eles só conversavam com mulheres dentro de casa, porque era visto como uma afronta moral, um homem e uma mulher conversando. Bom, Jesus, os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos e ele ficou, e era meio-dia, pensa meio-dia lá na Galileia, aquele calor. E ele então se sentou ao lado, sentou na beira do poço. Esse poço era o poço de Jacó, que Jacó havia dado junto com as terras que circundavam o poço, ele havia dado para seu filho José. E esse poço era considerado sagrado pelos samaritanos. Nós vamos ver que a mulher, ela vai dirigir a Jesus algumas perguntas de origem político-religiosa. Então, eu vou só começar aqui, que diz o seguinte. Essa passagem está em João, capítulo 4, versículos 4 a 42. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era uma região. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, pois, cansado do caminho, Jesus assentou-se junto da fonte. Era quase a hora sexta, que é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Aí já é um momento para a gente refletir. Vocês já pensaram naquele calor, a mulher, para ter água em casa, ela tinha que ir lá no poço buscar, porque não tinha água nas casas. E ela então, Jesus foi e procurou conversa com ela. Falou, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aí começam as picuinhas. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí nós vemos que a mulher não tinha a menor noção do lado espiritual do qual Jesus estava falando. Ela logo pensou, então me dá dessa água para eu não ter mais que vir buscar água aqui na fonte. Jesus, nesse momento, deve ter percebido que ele não poderia continuar falando com ela de coisas muito espirituais,
que era necessário descer um pouco ao nível dela. E o que ele fala? Então vai, chama teu marido e volta. Aí ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, realmente, agora tu falaste a verdade, porque já tiveste 5 maridos e o homem com quem vives agora não é teu marido. Veja que aí o que ele fez? Eu vou tocar no que importa para ela, na rotina dela, na vida dela. Aí ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Só conseguiu perceber que Jesus era profeta quando ele falou dos problemas dela. Muitos amigos nossos no centro passam por isso. A pessoa está recebendo, está sendo tratada, mas só no momento que um espírito às vezes fala com ela ou lhe dá uma notícia, ela sente que está sendo atendida. Aí ela ainda diz mais para ele. Aí começa aquela confusão, que ela pergunta para ele. Nós aprendemos que devemos adorar a Deus nesse poço de Jacó. Os judeus dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém. O que o Senhor nos diz? Aí ele dá aquela resposta linda, né? Nós devemos adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Não importa o local, importa a postura de coração da pessoa. Começou a ficar difícil o papo, ela de novo despistou. Aí ele fala, Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e verdade. Ela disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Aí, quer dizer, Jesus faz a principal revelação daquele dia. Nesse momento chegaram os discípulos. Claro que eles estranharam Jesus. Vamos pensar que Jesus era um rapaz jovem, se ele morreu com 33 anos. Ele era um rapaz em pleno vigor das suas forças humanas. E a mulher de Samaria também era jovem. Então, eles podem ter pensado o que quiseram, mas nenhum teve coragem de perguntar nada, tamanha a autoridade que Jesus emanava. Aí a mulher, vendo que os discípulos chegaram, deixou o cântaro lá e correu para a cidade. E ela chegou lá e falou assim, vamos ver comigo, porque ali tem um profeta e ele soube tudo da minha vida. E por causa da mulher samaritana, muitas pessoas seguiram o Cristo ali na região de Samaria. Bom, essa é a passagem, agora vamos nós pensar por que Jesus teve esse trabalho de parar, de conversar com uma mulher e que ela sabia que ela não ia entender, mas ele achou o caminho para chegar ao coração dela, que foi falando dos problemas dela. Se nós pensarmos bem, e nós vamos meditar na questão da água viva, nós encarnados somos completamente dependentes da água. A Terra, 3/4 dela é de água. E o nosso corpo também, 70% de água. Ou seja, nós conseguimos fazer um jejum caprichado até de 10 dias sem comer nada, mas não conseguimos ficar 10 dias sem beber água. E Jesus fala, aí a hora que eu gosto muito dessa passagem, é quando Jesus fala com ela assim, se você soubesse quem é que está falando com você, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Vocês já imaginaram que beleza isso? Quantas vezes na nossa jornada dos séculos nós não teremos nos deparado com o Senhor Jesus? E provavelmente, em 99% das vezes, não o reconhecemos como ele realmente era, como ele é, o governador da terra, o responsável pela evolução de todos nós, porque ele diz que dos filhos, das reses que Deus me confiou, nenhuma se perderá. Então, quantas vezes teremos passado por ele e voltado para a nossa rotina sem perceber quem era que ali estava e que poderia nos dar a água viva? Mas se a gente pensar bem, toda a água é viva, porque senão ela é água morta, podre.
Então, certamente que Jesus não estava falando de uma água viva no sentido denotativo, no sentido usual. Mas Jesus era o rei do sentido figurado. Quando ele chamou Pedro e João para segui-lo, ele falou, eles eram pescadores. Ele disse, vinde e eu vos farei pescadores de homens. Quando ele multiplicou o pão, ele falou que a gente vive do pão, mas também ele teria o pão da vida, ele seria o pão da vida. Então, quando ele viu essa mulher à beira d'água, a melhor metáfora que surgiu na cabeça dele foi da água, uma água diferente. O que seria essa água viva? Vamos lembrar quando Jesus conversava com Nicodemos, e que Nicodemos foi lá para tentar entender os milagres de Jesus. Aí Jesus falou com ele, olha, em verdade te digo que o homem não verá a vida eterna se não nascer de novo. Pensa bem. Nicodemos pensou, falou assim, mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe para sair novamente? Aí Jesus percebeu a ironia e falou, se eu te falo de coisas da terra e não entendes, como entenderás as coisas do céu? Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Há milênios nós nascemos da água. Se a gente pensar que a vida de uma pessoa média de 50 anos, pensa quantas vezes renascemos da água, mas bem poucas nascemos do Espírito. Bem poucas seguimos, como ele diz que a água viva é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, o que ele quis dizer com isso? A vida na terra a todos pertence, a cada qual com seu planejamento, com seu mérito, com seu destino, com suas decisões. Mas ao nascer do Espírito, aí sim, nós acrescentamos o lado espiritual. Então a água viva de que Jesus falava para a samaritana era o conhecimento espiritual. E esse não tem jeito da gente conhecer e desconhecer. Não tem jeito da gente se conscientizar e depois desconscientizar. É um trabalho que daqui só vai para frente. Uma vez reconhecendo que nós necessitamos da água viva, nós temos a certeza de que não podemos voltar, não podemos retroceder. Também, muitas vezes, na cidade, na verdade, toda a água é viva, mas Jesus caracterizou como água viva o conhecimento que procedia do mundo espiritual. E também só colocar para os irmãos, porque Jesus teria sido cometido, digamos, uma indiscrição ao falar para a mulher que ela tinha tido 5 maridos, essa bem casada essa, né? Tinha tido 5 maridos e que o atual não era o marido dela. Porque aí ela falou, Senhor, vejo que és profeta. Quantas vezes nós vamos ao centro, aquelas palestras lindas, mas as que nos tocam são aquelas que tocam a nossa dor, ou o nosso coração, ou a nossa sensibilidade. Então, a nossa tarefa na Terra é converter a água da reencarnação na água viva do Espírito. Alguma coisa? Não, muito bem. Vamos mandar um recado agora para todas as pessoas que nos acompanham. Você pode ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, entidade que atende pessoas com transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Gostaríamos e convidamos você a ser um voluntário. Você pode fazer visita, trazer suas doações, você pode fazer as doações pelo telefone 3235-8010, 3234-8712. Nós aguardamos você para ajudar essa entidade que ajuda as criaturas. Queremos falar também com papai e mamãe nesse momento. Você que é papai, você que é mamãe, procure uma casa espírita mais próxima do seu bairro. E se você que tiver filhos, né, crianças, adolescentes, leva eles para as aulas de evangelização. Evangelização é uma vacina contra o mal. Quem ama educa, quem ama evangeliza.
é hora de você fazer um investimento na evangelização da criança, porque criança evangelizada hoje, homem de bem amanhã. Nós é interessante pensar que nascer num lar espírita é uma bênção, não está disponível para qualquer pessoa. A pessoa que nasce num lar espírita, ela vem com uma contribuição a dar para a sociedade. Agora, se o pai e a mãe não levam para a evangelização, eu tenho um exemplo interessante. Eu nunca obriguei meus filhos a ir ao centro, mas sempre levei comigo. E eu tenho um filho que cada vez que eu falo uma coisa, eu falo: mãe, mas você me ensinou isso. E ele está indo ao centro comigo. Tá certo. Então aí a gente vê a importância. A evangelização é realmente vacina para o espírito. Muito bem, nós estamos entrevistando a professora Sandra Diniz. O tema hoje é água viva. Professora Sandra, o pessoal tem uma dificuldade em entender a reencarnação. Eu tenho feito, quando um idoso, nós temos vários idosos na nossa unidade, e a maioria, um grande número, não tem familiar, né? Aí eu acompanho eles do enterro, que eles vai a óbito, né? Que eles desencarnam. E dessa vez eu tive a oportunidade de entrevistar um indivíduo que coordena lá. Ele falou assim: uma hora aqui acaba toda a vaidade. E é verdade, né? A gente sai refletindo: gente, mas tanta vaidade, tanta ambição, tanta coisa, tanto luxo, tanta bobagem. Acabou tudo aqui. Acaba tudo ali. Entendeu? Ali nós somos todos os mesmos. E é bom que agora não tem mais aqueles túmulos chiques, é só aquela lápidezinha. É que não justifica, né? Então, a dificuldade em entender a reencarnação. Aos domingos, professor, a gente tem lá um culto também, a gente faz o evangelho com os pacientes de psiquiatria. E assim, eles, se a gente imaginar que eles, com o quadro da doença deles, eles não estão entendendo quase que nada, mas o espírito está no corpo. A hora que sai do corpo, entende. Entende, né? Então a gente fala assim: gente, mas qual é a condição que essa criatura reencarnou? Coisa só do passado, né, professor? Não foi uma pessoa que deu docinho para criança nas festas. Coisas boas, nenhum de nós fez. Mas ele a gente não foi que se cheira, né? Gente, mas... Pessoa que lesa o cérebro, quer dizer, quando queima a CPU, aí é muito mais difícil a caminhada. Se queimar a impressora, você compra outra. Agora, a CPU, quando queima, não tem jeito, o computador tem que jogar fora. E o pessoal tem essa dificuldade de entender a reencarnação, porque a gente não conseguiria entender Deus como bondoso, generoso, se não tivesse a reencarnação. Exatamente. Eu até admiro a pessoa que acredita em Deus, em amor e bondade, sem entender a reencarnação. É uma pessoa muito generosa. Tem uma hora de ficar brava com Deus. É interessante que eu sou de um lar espírita, e eu nunca tive dúvida a esse respeito. Isso não me preocupa. Mas eu convivo com muitas pessoas que têm. E aí, assim, qualquer coisinha que acontece, elas já querem se revoltar. Mas a reencarnação é a única coisa que explica os seus pacientes de lá, uma criança nascer com o cérebro lesado, os sofrimentos que a gente passa, o tipo de dor que cada um de nós tem. Então, só a reencarnação para explicar isso. E isso também nos dá uma certa tranquilidade em relação à morte. Porque quantas vezes nós já morremos? Não vai ter perigo de ser pior do que foi, né? Então, pelo contrário, a gente entende melhor a vida, entende melhor esse momento que nós passamos. E nós estamos passando um momento muito especial na Terra, que é a seleção. Muitos dos que estão desencarnando não voltarão para cá. Atualmente, o grande prêmio vai ser poder voltar, né? A maioria não voltará para cá, continuará a sua evolução em outros planetas. Mais atrasado. Né? Eu acho muito engraçado. E vai ter muita gente, né, professor? Pensa, é 1/3 que vai ficar. A população da Terra é de 7 bilhões de pessoas. Então, de 2 a 3 bilhões, vamos embora. Não, de 2 a 4, vai ficar 2 bilhões. É um planeta bem atrasado? Alguns bem atrasados, outros de acordo com a sua evolução espiritual. Quem é ruim não vai ficar bonzinho, vai ser ruim lá também. E a gente ouve, tem várias notícias, quando a gente pensa nos grandes líderes da humanidade, líderes cruéis, vamos dizer como Hitler. Hitler está preso num planeta e não pode sair de lá, enquanto ele não melhorar um pouquinho.
porque senão ele iria fazer tudo de novo. Então, algumas pessoas, elas ficarão um certo tempo em colônias como, entre aspas, prisioneiras, né? Em tratamento, porque lá não tem maldades. Então, elas ficarão se preparando para novas encarnações, mas enquanto elas estiverem fazendo isso, a Terra está evoluindo aqui. E quando acaba a maldade, a evolução é mais rápida. Então vai ficando cada vez maior o abismo entre esses espíritos e a Terra. Por isso que você já deve... Você é de origem católica também, não é? Sim. Lembra do Salve Rainha? Sim. Que fala, nós, os exilados, nesse vale de lágrimas. Exatamente, foi assim que os espíritos se sentiram quando foram impedidos de reencarnar em capela. Porque a maldade deles não se coadunava com o nível do planeta. Aí eles vieram para cá e tiveram muito tempo de fazer bagunça. Tiveram não? Tivemos muito tempo de fazer bagunça. Professora Sandra, o planeta muitas vezes evolui e a gente não consegue acompanhar, né? Está acontecendo um fato muito importante que a gente percebe no dia a dia. Por exemplo, a classe C e D, que é essa coisa que a gente coloca aí nas criaturas, A, B, C e D, eles estão mandando no mercado, né? Estão mandando no mercado. E está fazendo com que o patrão tem que se alinhar a eles, entendeu? Tem que... Ou então vai ter muita briga. Não, e não vai ter gente para trabalhar, porque eles não estão aceitando mais ser humilhado. É a geração G, a geração X. Houve uma mudança, né? Quer dizer, que você fala, vai embora, não quero ser que mais. Hoje você tem que estar bajulando para ele ficar atrás no trabalho. Então, houve uma revolução até para a gente melhorar, né? Você quer ver uma coisa para a gente preocupar? É essa IA. Já começou. Já encheram as redes sociais de fake news, criados por inteligência artificial, e a gente ainda não percebeu, mas essa inteligência artificial vai influenciar a Terra muito mais do que o Google fez. Porque meu filho de 28 anos falou assim, mãe, eu duvido que tem um tempo que não tinha Google. Eu falo, tem. A mesma coisa, IA. Ela está indo tão depressa, e a ciência é imoral. A ciência não tem, a ética é moral. A ética é que vai dizer, isso pode fazer, isso não pode. Mas não, aí agora solta uma fake news nos Estados Unidos, chacoalha o mundo, e aí nós vamos ter que ter muita oração, muito cuidado, muito estudo, para saber diferir o joio do trigo. Aliás, é um bom estudo para a gente fazer. Um bom estudo. Gente, nós estamos encerrando, semana que vem tem mais, se Deus quiser. Um forte abraço, Sandra. Obrigada.